Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. Valério é uma figura, ele já esteve aqui. Quem não assistiu, assista a entrevista de Valério. Pantera, vamos agora virar a página, vamos para 2013. Como foi trabalhar com Oliveira Canindé? Pois é, esse é outro... Assim, 10 anos do título, viu? Completou há pouco tempo. Exato. É outra figura, assim, a chegada dele, eu lembro, ele me chamou para conversar, me conversou, porque assim, eu era o único remanescente, então assim, havia uma preocupação, a torcida já estava meio que desgastada comigo, porque eu era uma figura repetida e já não havia expectativa de que eu pudesse entregar tanto, entende? Tanto que 2012, o final de 2012 tinha sido muito triste, porque a gente tinha sido eliminado para o Baraúna, da maneira que foi, entende? Então, assim, tudo isso não contribuía para a minha permanência, mas acabaram apostando em mim e eu fiquei. E aí ele traz um elenco completamente novo, cheio de jogadores desconhecidos, e ele tinha aquele jeitão dele. Ele era um cara que ele deixava muito claro que ele vinha para defender a instituição. Então, assim, tudo que ele ia fazer, ele pensava na instituição, no torcedor, entregar para a torcida. E essa relação que ele criou com o torcedor pessoal dele, no início, ela nos incomodava, porque a gente não entendia se ele estava fazendo aquilo de coração mesmo, ou se era mídia, jogando para a torcida, entende? Até a gente pegar ele, entender o que ele realmente queria. Agora, também depois que os atletas entenderam o que ele pensava, para você ter ideia, tem episódio dele dizer, o jogo contra o Flamengo, por exemplo, ele disse, olha, se eu ver um jogador meu pedindo uma camisa de um jogador do Flamengo, você não sabe... Eu compro uma camisa para você, se você quiser. Então ele fazia você entender que a única diferença entre você e o jogador do Flamengo tinha sido a oportunidade. A casualidade, a vida, porque, logicamente, os caminhos são outros. Tem alguns que são tecnicamente diferentes. Mas, na grande maioria das vezes, é muito questão da oportunidade, porque eram jogadores muito bons, que talvez tivesse nascido em outro centro, tivesse passado por uma base maior, tivesse no mesmo lugar que aqueles jogadores, entende? E o fato de você entrar em campo e olhar para aquela pessoa como um adversário, era algo que o Oliveira batia o tempo todo. Ele dizia, olha, esse cara é seu adversário. Ele é contrário aos seus interesses. Ele veio aqui para tomar o que você quer. Então, isso foi sendo incutido na gente. O Oliveira foi plantando essa ideia na nossa cabeça. E foi por isso que aquela equipe se transformou naquela equipe. Uma equipe monstruosa. Cara. Obviamente que eram jogadores jovens, muitos deles se deslumbraram, acabaram se perdendo pela água de Boqueirão, e aí, em alguns momentos, deixaram a desejar, infelizmente. E a Copa do Nordeste, cara? O azarão, os dois azarão. O teu time, o time na tua terra, onde tu começou, e o Campinense. Mas vamos lá, Campinense tirou primeiro, foi o Leão, não foi o Leão lá do Ceará, não foi? No mata-mata. O Campo já começou goleando o Santa Cruz. Porque assim, nós começamos a competição empatando fora, no interior da Bahia. Né? E aí, mais uma vez, aquela coisa, esse time não vai, essa coisa não vai andar, esse time não presta. Mesmo mundo de jogador desconhecido. Então, assim, só que aí nós viemos para casa e o Santa Cruz chegou aqui com uma soberba absurda, entrou em campo parecendo que era o Real Madrid. E quando acordou, estava 3-0. Né? E ali a história começou a andar, porque trouxe uma confiança, um torcedor simplesmente se encantou com o time e mudou o ambiente. O nosso ambiente mudou simplesmente. Não que dentro não houvesse. O Oliveira, ele, desde o princípio do trabalho, ele tinha na cabeça dele o que ele queria. Estava definido. Se os atletas iriam abraçar a ideia dele ou não, era outra história. Ele já sonhava contigo. Mas ele já veio com isso. Ele já passava pra gente a maneira como ele falava, a maneira como ele pensava, a motivação dele, as palestras dele no dia do jogo. Ele não falava mais em nada sobre parte técnica, tática. Ele só falava na questão motivacional. Eu sei o que vai acontecer aqui. Acreditem, essa coisa de você entender que é possível, entende? E aí nós avançamos de fase. Uma equipe que passou todas as rodadas sem tomar nenhum gol em casa. Foi. É algo incrível, assim. É mais um dos fatos que aconteceram aqui, impressionante. E aí a gente chega no mata-mata contra equipes com um orçamento muito maior do que o nosso. O Sport tinha Hugo, o Sport tinha Felipe Azevedo, Felipe Menezes, Magrão. Que era um monstro pegando o pé. Nossa senhora, era um timaço. O Hugo sozinho pagava a nossa folha, acho que a nossa folha girava em torno de 260. Ele tava gordão, o Hugo, viu? Mas ainda era um cara tecnicamente muito bom, entendeu? Que fazia diferença. Mas assim, ninguém acreditava. E nós empatamos 0-0 aqui, mais um, né? E fomos para a Ilha do Retiro, que é um caldeirão, e a pressão da torcida.
E um jogo à tarde, num clima gostoso, torcedor do esporte comparecendo. Mas aquele time tinha uma personalidade absurda. Eu lembro no trajeto para a Ilha do Retiro, dentro do ônibus, eu sempre fui aquele cara que fica quieto no meu canto, concentrado. E os meninos estavam nem aí. Uma bagunça dentro do ônibus. Eu ficava imaginando assim, eu digo, cara, né? Esses caras são doidos. Esses caras estão malucos, mano. Isso aqui não estão entendendo pra onde nós estamos indo, o que é que a gente vai enfrentar. Tava nem aí. E no vestiário era a mesma coisa. Hoje a gente vai bagunçar, vamos botar esses caras na roda. A conversa era essa. E não era só falácia. Eles iam pro campo, e tanto que nós recebemos o apelido de Barcelona do Nordeste. Era. Não à toa, porque realmente eles iam para campo com a intenção de colocar o adversário na roda. Era isso. Esse time pensava na hora que ia para campo. Era mais ou menos isso. Pô, cara, e tem o Gledson, era o Glebson, não era que era o lateral que jogava de volante? Tipo assim, era ele e o Panda, eles ficavam revezando na esquerda. E aí você ainda tinha o Jefferson que compõe o lado esquerdo. Quando o Glebson passava, e o Glebson era um cara que tinha uma condição física menor, ele tinha dificuldade. Ele cansava muito rápido, assim. Ele é um cara que não se cuidava muito fora do campo. Então, dentro do campo ele entregava muito, que era um cara que tinha muita velocidade e gostava de passar, só que faltava na hora de recompor. E aí, inteligentemente, o Oliveira tinha o Panda, que era um cara que era mais técnico, mas que compunha melhor o lado esquerdo. Quando o Glebson passava, o Panda fechava. Quando o Panda estava no meio, numa avanção mais avançada, o Jefferson, que tinha mais gás do que o Glebson, voltava antes, e o Glebson tinha tempo de voltar pelo meio, respirando. São situações que o torcedor não sabe, mas que aconteciam, que faziam aquela engrenagem funcionar, entende? E o Wellington, que era o cão de guarda. Era o Charles Wagner do time ali, né, fechando ali com atrás. Técnica. Só que a diferença o Charles era um cara mais pegador, que ele fazia muita falta foi também. Melhorando, foi evoluindo depois, que ele saiu daqui, ele realmente evoluiu tecnicamente. Mas o Wellington não, o Wellington era técnico. O Wellington dava uns dribles na frente da área, que o meu coração saía. A minha alma saía do corpo e voltava depois. Ele tinha uma frieza e ele fazia isso em treino e jogo. Então, quando o cara faz no treino, mas também faz no jogo, ele passa uma credibilidade, entende? Então, a partir do momento... Roberto Dias também. Aquele time não saía no chutão. Roberto Dias era esse cara. Mas aquele time não saía no chutão. Porque era treinado para aquilo. Canindé não gosta de time que sai no chutão, só no toque. Entendeu? Lógico, assim, tem times que não... Tem hora que não dá. Na final mesmo contra o Asa, Roberto entregou, Depois eu tive que pedir a parte do bicho dele, né, a premiação dele, porque eu disse, olha, eu salvei você aqui, porque nós dois tínhamos essa coisa. Quando a bola passava por mim, que o Roberto conseguia me salvar dentro do gol, ele dizia, olha, você me deve uma. E na final ele ficou me devendo umas 2 vezes, porque ele foi tentar ele tinha um drible tradicional dele, que era cortada com a perna de trás, e numa dessas roubaram a bola dele no início do jogo. Eu lembro desse lance. Quase que ele nos complica. E tinha também, cara, o Ricardo Maranhão, que já tinha jogado no Campinense 2008, e chegou aqui, a galera meteu o cacete no cara, porque ele não tinha rendido, porque também jogador é fácil, tu sabe. E ele veio, cara, foi a válvula ali, ele entrava e o time jogava, o Dedé também, muita velocidade. Qualidade no meio, assim, casou muito bem, assim, eram peças que o Oliveira e a gente... E não tinha um camisa nova assim, tinha aquele Selmi, mas estava no banco. Centroavante experiente e tal. Quando o Oliveira precisava mesmo de uma situação assim, que estava necessitando, que a bola estava passando muito, não tinha ninguém, aí o Selmi entrava. Mas a ideia mesmo era chegar em bloco, todo mundo trabalhando a bola, né? Com as filas próximas. As linhas próximas, que é algo que, né, se consolidou no futebol, que todo mundo entendeu que não tem como você fugir disso, né? Não dá para jogar espaçado. Então a ideia era essa, você vir de trás com a bola e todo mundo avançando junto e você ter presença pelos lados e por dentro. E o Bismarck tinha essa liberdade de ser esse cara que flutuava na frente da área e podia entrar na área e voltar, sem essa obrigação que os outros jogadores tinham de recompor mais rápido. Buscar a bola lá atrás, também tinha um Dedé que tinha qualidade, que levava a bola para ele. Mas o principal era deixar ele sem precisar recompor, para não estar pegando, marcando forte, para que ele tivesse energia, para quando a gente tivesse com a bola, ele poder fazer o que ele faz de melhor, que é a qualidade, o passe leve. O Bismarck tem muita facilidade de passar a bola, de bater em gol, né? É uma pena mesmo que ele não tenha entendido que a condição física é tão importante quanto a técnica, né? Por grande parte da carreira dele, ele foi desleixado nesse sentido e acabou pagando por isso. E até no jogo que ele enfrentou o Campinense, eu vi o toque que ele deu pro cara. Eu digo, esse moleque aí, se ele tivesse foco mesmo, ele teria ido mais além, porque ele é diferenciado. No CSA, vice-campeão brasileiro, já com a gente em 2016, ele foi decisivo em muitos jogos. Mesmo não sendo o titular absoluto, ele foi decisivo. Eu lembro, o Canindé levou tu pra lá, né? Vocês fizeram a final com o time de Magno, no Cuiabá, não foi? Volta Redonda. Foi Volta Redonda, foi.